Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre algumas regras de pronúncia que nós temos no coreano. No geral, nós temos aproximadamente 30 regras, mas eu trouxe aqui as mais importantes e as que vocês precisam saber, que vocês precisam conhecer. Então, vamos começar? As primeiras regras que eu vou mostrar para vocês são as regras que envolvem a consoante ian, que é a consoante com formato de bolinha, que quando está no início de uma sílaba não tem som, certo? É como se fosse o H de helicóptero, hora, hipopótamo e assim por diante. Quando uma sílaba termina em patim, ou seja, termina em consoante, e a sílaba seguinte começa com a consoante ian, o que a gente faz? A gente transfere o som do patim para a consoante ian, que nem nos exemplos. Por exemplo, a palavra kobugi significa tartaruga, tá? Só que ao invés de pronunciar como ko, bu, i, eu pronuncio como kobugi, assim como tá entre parênteses, certo? Porque a gente transfere o som do patim para a sílaba seguinte, se essa sílaba seguinte iniciar com a consoante ian, certo? Outros exemplos, o exemplo 연예인, certo? Ao invés de pronunciar como 연예인, eu pronuncio como 연예인, certo? 연예인. O segundo exemplo que nós temos aí é o exemplo da palavra 연예인. Ao invés de pronunciar como 연예인, eu transfiro o som e pronuncio como 연예인, certo? Ok, tem uma exceção nessa regra. Se o patim for o hi읗, que nem a gente pode ver aí, a gente muta o hi읗, certo? A gente não transfere o som. Não importa se é o hi읗 sozinho ou se é o hi읗 presente em uma consoante composta, certo? Não importa, qualquer uma das três ocasiões, o hi읗 fica mudo se a sílaba seguinte iniciar com ian, que nem na palavra 좋아요. Ao invés de pronunciar como 좋아요, que nem seria se não tivesse essa exceção, a gente pronuncia como 좋아요, porque o hi읗 fica mudo, certo? Ok, acontece que se a sílaba seguinte iniciar em ian, mas tiver a vogal i, ou seja, for a sílaba i, nós temos aí duas regras também, certo? Que nem vocês podem ver aí no segundo item. Se o patim for o patim 디귿 e a sílaba seguinte iniciar em ian, ao invés de transferir o som e ter o som de ti, eu tenho um som de ti, que é uma outra consoante, né? Não é uma consoante igual. E, como vocês podem ver no terceiro item, se o patim for essa consoante aí, o ti읕, e a sílaba seguinte for o i, ao invés de ter o som de ti, ao invés de transferir o som, né, eu tenho o som de ti, certo? Que nem nos exemplos 같이. Em seguida, nós vamos falar sobre as regras que envolvem a consoante hi읗, que é a última consoante do nosso alfabeto coreano, certo? Do Hangul. Quando eu falo do hi읗, eu estou falando também das outras consoantes compostas que envolvem o hi읗, que são essas duas consoantes, certo? A primeira regra é aí que nós vimos a exceção da anterior, certo? Se uma palavra, se uma sílaba termina em hi읗 e a sílaba seguinte começa com ian, com a bolinha, né? Hi읗 muda, né? A gente muta o hi읗, que nem nos exemplos 좋아요, 싫어요, certo? O segundo item, a segunda regra que envolve essa consoante é quando uma sílaba terminar em uma dessas consoantes, 기역, 디귿, 지읒, e a sílaba seguinte iniciar em hi읗, certo? Somente hi읗, porque consoante composta nunca fica no início de uma sílaba, certo? A gente tem aí como efeito, né, como produto final, esses três sons, certo? Então, 기역, quando se juntar ao hi읗, tem o som kiut, que é como se fosse o primo dele, né? O primo soprado dele. Tem a escrita muito parecida, tem a pronúncia muito parecida, certo? Mesma coisa acontece com tigut. Tigut com a soprada, com hiut, vai ter o primo dele, vai ter como produto final, resultado final, né? O primo dele, que tem a escrita parecida e a pronúncia parecida. E a mesma coisa acontece com tiut e tiut. Vamos ver os exemplos. Akhen, mathyong, certo? Então, 기역 se juntar ao hiut, teve som de kiut, akhen. Ao invés de pronunciar como akhen,
pronuncio como aken. Mesma coisa com mathyong. Ao invés de pronunciar como mathyong, eu pronuncio mathyong, certo? Então, uma dessas três consoantes, que são consoantes não sopradas, quando se junta ao hyut, que é uma consoante soprada, vai ter como resultado final aí, vai ter como produto final o primo soprado. Por que eu falo que é primo? Porque é muito parecido na escrita e na pronúncia também, certo? Tem uma exceção aqui. Se o patim terminar em digut, certo? Mas a sílaba seguinte for o hi, ou seja, o hyut com a vogal i, ao invés de pronunciar como ti, eu pronuncio como ti, que nem no último exemplo. Ta, ti, ta. Ao invés de pronunciar como ta, ti, ta, pronuncio como ta, ti, ta. Certo? O terceiro item, a terceira regra que nós vamos ver aqui nessa tela, é a mesma coisa da anterior, só que dessa vez eu inverto aí os papéis. Agora, quem está no patim é o hyut, e quem está no início da sílaba seguinte são essas três consoantes, certo? Então, nós temos o mesmo efeito, e como exemplo nós temos noku e 좋다, certo? noku, 좋다. Em seguida, o quarto exemplo aqui, né? Dessa vez, eu coloquei somente essa consoante, né? Por que eu coloquei separado? Porque essa consoante não dá para você inverter. Invertendo aí a posição das consoantes, né? No patim e na sílaba seguinte, não tem o mesmo efeito. É somente nessa ordem. Somente quando o piub estiver em posição de patim e a sílaba seguinte for hyut, os dois juntos vão ter o som de piub, que nem no exemplo 좋다, certo? Em seguida, se a gente tem hyut em posição de patim e a sílaba seguinte começa com a consoante shiot, shiot não tem soprada, né? Mas a gente tem a dupla. A gente vai fazer o som da dupla, que nem no exemplo 좋습니다, certo? Em seguida, a última regra que envolve essa consoante é a regra quando o hyut está em posição de patim e a sílaba seguinte começa em niun, né? Começa com o som de N. Nesse caso, o hyut também vai ter som de niun, certo? A não ser que ele esteja em uma consoante composta. Se ele estiver em uma consoante composta, que nem o segundo e o terceiro exemplo desse tópico, né? Nesse caso, o hyut vai ser mudo e a gente só vai pronunciar o niun, que já vai estar na sílaba seguinte. Então, vamos ver os exemplos. Ao invés de pronunciar como 좋네, eu pronuncio como 좋네, certo? Então, ao invés do hyut, nós temos o som da niun. Seguindo em frente, 안내. Veja que o hyut foi totalmente ignorado aí. E no último exemplo, 뚫는. Hyut foi ignorado aí também, certo? Agora, nós vamos falar de 5 regras aqui que parecem diferentes, mas na verdade eu estou falando da mesma coisa, certo? E essas regras envolvem aí a duplicação do som. O que eu estou falando? O que eu quero dizer com duplicação do som? A gente sabe que nós temos 5 consoantes duplas, certo? Que duplicam aí uma certa vogal, as 5 certas vogais, certo? Quando um desses 3 sons representativos, né, que estão em posição de patim, se juntam a uma sílaba que começa com uma das consoantes duplicáveis, ou seja, uma das consoantes que tem a sua dupla, aí o efeito que nós vamos ter é o som da dupla, certo? Quando eu falo dos sons representativos, eu estou falando de todas as outras consoantes também, certo? Se eu falo do kyo como som representativo, eu estou falando de todas as outras 5 consoantes. Quando eu falo que o kyo é um som representativo, eu estou falando das outras consoantes também, que quando ficam em posição de patim, tem o mesmo som, tem esse mesmo som representativo, certo? E a mesma coisa acontece para as duas outras, ok? Então, sempre que uma sílaba terminar em uma dessas consoantes, em um desses sons representativos, melhor falando, e se junta a uma sílaba que começa com uma das consoantes duplicáveis, a gente vai ter o efeito da consoante dupla, certo? Vamos ver alguns exemplos. Vejam lá a última palavra. A última palavra, a primeira sílaba termina em piup, mas piup não é biup. Mas quando está nessa posição, na posição de patim, no final de uma sílaba, né? Ele tem o mesmo som representativo, né? Que nem vocês podem ver aqui em cima, certo? Portanto, esse aqui se aplica a regra. 옆집. Ao invés de pronunciar como 옆집, pronuncio como 옆집, certo? Vejam o exemplo de cima, né?
o penúltimo exemplo. Vejam o penúltimo exemplo. 식사, certo? Ao invés de pronunciar como 식사, pronuncio como 식사, certo? Em seguida, vamos ver aí regras que envolvem esses 3 sons representativos e as consoantes ni은, mi은. Quando uma sílaba termina no som representativo kió, ou seja, essas 5 consoantes aí, e a sílaba seguinte começa em uma das consoantes ni은 ou mi은, o efeito que a gente tem é o efeito de iın, como vocês podem ver no exemplo, ao invés de pronunciar como a, ma, quando vocês pronunciam em uma velocidade contínua, vocês pronunciam como anma e vocês escutam como anma, certo? Seguindo em frente, quando você tem uma sílaba que termina nesse som representativo, ou seja, uma dessas 6 consoantes aí, e a sílaba seguinte começa em ni은 ou mi은, você tem o efeito de ni은, que nem no exemplo 잇몸, que nem no exemplo 잇몸, certo? Ao invés de pronunciar como 잇몸, eu pronuncio como 잇몸 e você também escuta como 잇몸, certo? E a terceira, quando você tem esse som representativo em patim, em uma sílaba. E a terceira regra aqui dessa tela é, quando uma sílaba termina nesse som representativo, ou seja, uma dessas 5 consoantes, e a sílaba seguinte inicia em ni은 ou mi은, você tem o efeito de mi은, que nem vocês podem ver no exemplo, 앞마당. Ao invés de pronunciar como 앞마당, pronuncio como 앞마당. Quando eu falo, né, numa velocidade contínua. Essas 3 regras, gente, são regras que vocês não precisam ficar decorando. Por quê? Porque é uma coisa muito natural, certo? Então, não se preocupem com isso, tá? Ele acontece de forma muito natural e não precisa pensar bastante, não precisa pensar tanto para poder fazer esse som, certo? Para fazer a pronúncia correta. A primeira regra é desses 2 primeiros tópicos, em que uma sílaba termina em um desses sons representativos, né? 미은, 이응, 기역 ou pi읍. Quando uma sílaba termina em um desses sons e a sílaba seguinte inicia em 리을, a gente tem o som de 니은, que nem vocês podem ver na palavra 대통령 e a palavra 압력, certo? E a segunda regra que nós vamos falar, que envolve essa consoante 리을, são esses 2 últimos tópicos. Então, quando em patim a gente tem 니은 e a sílaba seguinte inicia em 리을, ou quando isso acontece ao contrário, a gente tem esse efeito de 2 리을. Quando a gente tem 2 리을, ele vai ter um efeito de som de L. Se vocês darem uma olhada no Hangul, né, que é o alfabeto coreano, no sistema de escrita coreano, a gente não tem nenhuma consoante que seria o L, que representa o L, certo? Mas, quando o 리을 fica no final de uma sílaba, ou seja, em posição de patim, ou quando tem esse tipo de regra, ele vai fazer a função, né? Ele vai fazer esse efeito de L, certo? Que nem nos exemplos 날로 e 줄넘기. Veja que vocês conseguem escutar o L, certo? Então, o som L, a princípio, existe no coreano, mas não existe na escrita em si, certo? Mas ele existe com regras de pronúncia. Então, hoje nós vimos algumas regras de pronúncia importantes, as principais e que mais aparecem aí na nossa leitura, no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir a Cultive nas redes sociais e também revisem bastante o conteúdo da aula. Annyeong!